Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos aqui para mais um vídeo das nossas aulas aí de termodinâmica, tá? Nessa aula de hoje eu vou resolver os dois exercícios que ficaram para casa na aula passada e mais alguns exercícios um pouquinho mais complexos, tá certo? Então bora lá. O exercício número 2, espero que vocês tenham tentado fazer aí em casa, tá dizendo o seguinte, olha lá, ó. Realiza-se sobre certa porção de gás ideal um trabalho de 350 joules. Pessoal, o exercício já está dizendo que está realizando aqui, ó, sobre o gás, tá? Então, se o meio externo está realizando um trabalho sobre o gás, significa que esse trabalho aqui vai ser um trabalho negativo, né? Lembra lá das nossas anotações, tá, pessoal? Quando a gente tinha um trabalho realizado sobre o gás, o trabalho era negativo. Então, a gente já sabe que o nosso trabalho aqui vai ser os 350, só que negativo. Então, menos 350, tá? Nesse mesmo processo, o gás recebe 200 joules de calor. Então, é como se estivesse realizando uma pressão ali, um trabalho sobre o gás de 350 joules, mas ao mesmo tempo tivesse alguém aquecendo ali aquele gás. E ele está recebendo 200 joules de calor ao mesmo tempo. Então, quando o gás recebe calor, né? Então, o calor é positivo. Então, 200 joules, né? E aí ele pergunta assim, ó, determine a variação da energia interna sofrida pelo gás. A gente já viu na nossa aula de termodinâmica o quê? Que a variação de energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Então basta a gente jogar lá na fórmula, né? Variação de energia interna é quantidade de calor menos o trabalho. Então a nossa variação de energia interna vai ser igual a qual que é a quantidade de calor? 200 menos o trabalho negativo, não esqueça disso, menos 350, menos 350. Pessoal, esse menos com esse menos aqui vai dar mais, então nós vamos ter uma variação de energia interna igual a 200 menos com menos mais 350. Então nós vamos ter uma variação, vou colocar aqui em cima, variação de energia interna igual a 550 joules. Fechou, pessoal? Esse aqui foi o exercício 2. O terceiro exercício, pessoal, é o mesmo procedimento, simplesinho. Tá dizendo o seguinte lá, olha só. Um gás ideal, tá, é comprimido por um agente externo, ao mesmo tempo em que recebe calor de 300 joules. Então, veja só, o gás é comprimido por um agente externo, né? Se ele é comprimido por um agente externo, então o trabalho vai ser negativo, né? Ao mesmo tempo que ele recebe calor. Se o gás recebe calor, pessoal, então é um calor positivo aí, né? Sabe-se que o trabalho do agente externo é de 600 joules. Então, pessoal, a gente já está vendo aqui que o gás está sendo comprimido. Então, esse trabalho aqui, de 600 joules, tem que ser negativo, né? 600 joules. E o calor que ele recebeu? 300 joules? Positivo. Tá certo? E aí a gente fala, ó, então a variação de energia interna do gás é de... Então a gente calcula, a gente sabe que variação de energia interna é a quantidade de calor menos o trabalho, tá? Então a variação da energia interna vai ser quantidade de calor, 300, menos, não esquece do parênteses, tá? O trabalho aqui foi negativo, menos 600, certo? Esse menos com menos vai ficar mais, então ΔU, ou seja, a variação de energia interna vai ser 300 mais 600, e a gente sabe que isso até hoje de manhã, né, era 900 joules. Fechou, pessoal? Agora, turma, eu vou iniciar aqui com vocês um exercício um pouquinho mais aprofundado, tá? O exercício de número 4. Ele é um pouquinho mais complexo porque vai envolver alguns conceitos lá da calorimetria, que foi as nossas aulas passadas. Simbora. Olha lá. Um gás ideal
é aquecido durante 1 hora por uma fonte de calor de potência 10 watts, certo? Durante esse intervalo de tempo, o gás sofre uma expansão, realizando um trabalho de 6 vezes 10 a terceira joule. Pessoal, expansão, trabalho positivo, beleza? Então, ou seja, trabalho realizado pelo gás. Então, ó, a variação de energia interna sofrida pelo gás foi de... Então, o exercício ele quer saber, olha só, vamos colocar aqui, solução. O exercício quer que nós encontremos a variação de energia interna. E a gente sabe como calcula a variação de energia interna, né? A variação de energia interna nada mais é do que o calor menos o trabalho. Não é assim? É, professor, mas e aí? A gente tem a quantidade de calor aqui no exercício? Não, a gente só tem o trabalho, que foi 6 vezes 10 a terceira. Como é que a gente calcula esse calor aqui então? Pessoal, aí a gente precisa relembrar do conceito de potência que a gente viu lá na calorimetria, né? E lá na calorimetria, nós sabíamos que... Vou até voltar aqui para vocês, ó. Nós tínhamos lá que a potência... Aqui, ó. Potência térmica nada mais é que a quantidade de calor dividido pelo tempo. Então, basta a gente aplicar aqui na nossa fórmula. Então, olha lá, vou colocar aqui bem para vocês, ó. Cálculo do calor, tá? Pela potência. E vai ficar como, pessoal? A gente sabe que a potência térmica, vou colocar aqui como pote, é igual à quantidade de calor dividido pelo tempo. Não é assim? Qual que é a potência que o exercício forneceu, pessoal? Tá aqui, ó, 10 watts. Certo? Então, no lugar da potência ali, a gente vai colocar o 10, que é igual à quantidade de calor a gente quer encontrar mesmo, né? E isso dividido pelo tempo. Pessoal, muita calma nessa hora. Olha só, o exercício fornece aqui para nós, ó, um tempo de 1 hora. No entanto, a gente sabe que na fórmula a gente tem que colocar o quê? Olha lá, voltando mais uma vez lá na nossa aula passada sobre potência, né? A gente sabe que o tempo ele tem que estar em segundos, né? Por quê? Watts é joule por segundo. Tá lá nas nossas aulas anteriores. Você não lembra? Volta lá para relembrar. Fechou? Então, o tempo aqui a gente tem que colocar em segundo. A gente sabe que 1 hora tem 3.600 segundos, tá, pessoal? A gente já aprendeu a calcular isso daqui com regrinha de 3. Beleza? Então, como que a gente faz para encontrar o que aqui que é o nosso calor? Só multiplicar em cruz aqui, ó. E o que? Multiplica aqui. Quando não tem nada, a gente sabe que tem 1 aqui, né? Então, a nossa quantidade de calor vai ser 10 vezes 3.600. Então, o nosso calor vai ser 36.000 joules. Fechou, pessoal? Então, já encontramos o calor. Então, agora a gente já tem o calor, já tem o trabalho que o exercício forneceu. A gente encontra quem? A variação de energia. Beleza? Então, a gente coloca aqui, ó, cálculo da variação de energia. Fechou, pessoal? Então, olha só. Para esse cálculo da variação de energia, a gente já sabe que a variação de energia é a quantidade de calor menos o trabalho, tá? Então, variação de energia interna é igual. Qual que foi a quantidade de calor? 36.000, professor. Isso. Menos o trabalho realizado pelo gás. Então, ele é positivo mesmo. Isso. Então, 6 vezes 10 a terceira. 6 vezes 10 a terceira, a gente sabe que é 6 mais 3 zeros, né? Então, 6.000. 6.000. Beleza? Desculpem a barulheira aí, que é meu pai trabalhando ali. Mas, continuando. Então, olha só. 36.000 menos 600, pessoal, a gente sabe que é variação de energia interna 30.000 joules. Fechou?
Pessoal, agora o exercício número 5, foca aí, que ele precisa de um pouquinho mais de atenção, tá certo? Olha lá o que está dizendo. Certa quantidade de gás ideal sofre a transformação ABC, indicada no gráfico. Então tá aqui a transformação indicada, tá? Durante o processo, o gás recebe 500 joules de calor. Se ele recebe, né, positivo, de uma fonte térmica. Então ele fala assim, ó, determine a letra A. Tá dizendo lá, ó. Determine o trabalho na transformação. Pessoal, a gente já viu lá na aula de termodinâmica como que se calcula o trabalho através de um gráfico, né? Basta a gente fazer o quê? Calcular a área embaixo da transformação, né? Então aqui a gente tem, ó, um retângulo. Como que a gente calcula a área de um retângulo? Base vezes altura. Aqui a gente tem um triângulo e outro retangulinho, certo? Então basta a gente calcular a areazinha desse retângulo, desse triângulo, desse retângulozinho menor aqui, somar todas e a gente encontra o trabalho. Beleza? Vamos fazer por partes então, ó. Esse primeiro retângulo aqui, ó, vou marcar aqui de vermelho e a gente vai chamar de, ó, aqui é o ponto A, B e C. Então vamos calcular aqui, ó, o trabalho do trabalho que vai de A até B. E como vai ficar? Pessoal, a gente tem que calcular a área desse retângulo aqui. Como que a gente faz? Ó, quanto vale a base? Ó, a gente sabe que é base. Então, o trabalho, tá, de AB vai ser igual a base vezes a altura, ou seja, é a área do retângulo. Quanto que é a base, pessoal? Então, trabalho de A para B vai ser igual. A base, ó, você está vendo aqui que está indo de 0,2 até 0,4. Então, pessoal, esse pedacinho aqui, ó, de 0,2, quanto falta para chegar até 0,4? Quem falou aí 0,2 acertou, né? Então, aqui a gente tem 0,2, né? 0,2. Vezes quem? A altura. Pessoal, a altura está saindo do 0 e vai até o 600, não é isso? Então, a altura aqui, pessoal, ó, 600, né? Então, 600 na altura. Logo, o trabalho de A para B é 0,2 vezes 600, pessoal. Quanto que dá? 120, né? Tá aqui. Fechou? 120 joules. Calculamos a primeira área nossa aqui agora. Agora, nós temos que calcular a areazinha desse triângulozinho aqui, né, pessoal? Como é que a gente faz para calcular a área do triângulo? Vou chamar aqui de BC, tá? Então, trabalho, cálculo, do trabalho. Então tá aí, pessoal, já dei uma adiantada aí, tá? Já tinha refeito, mas eu dei uma cortada aí para não ficar tão extenso o vídeo. Então, o cálculo do trabalho BC, tá, pessoal? Então, a gente sabe que tem o trabalhozinho primeiro do triângulo, né? A gente tem que calcular a areazinha do triângulo e depois desse retângulo aqui, somar as duas depois, tá? Então, como que a gente calcula a área de um triângulo? Tá aqui, ó, o trabalho BC para o triângulo. Vai ser a base vezes a altura dividido por 2. Qual que é a base do triângulo ali, ó? Tá indo de 0,4 até 0,6. Então, quanto vale esse pedacinho aqui do triângulo? 0,2, professor? Isso, 0,2. Então, a base, 0,2. Vezes a altura, né? E quanto que é a altura desse triângulozinho? A gente sabe que é esse pedacinho aqui, né, pessoal? Que vai de 300 até 600, né? De 300 para chegar em 600 dá 300, né, pessoal? Então, 300. E isso a gente divide por 2. Beleza, pessoal? Quanto que é 0,2 vezes
300, pessoal. 0,2 vezes 300, nós sabemos que é 60. 60 dividido por 2, nós vamos ter um trabalho, então, de 30 joules. Beleza? Esse é o trabalho do triângulozinho. Agora, a gente tem que calcular o trabalho do retângulo. E o trabalho do retângulo, a gente sabe que a área de um retângulo é base vezes a altura. Não é isso? Qual que é a base desse retângulo aqui? Ó? Novamente, de 0,4 até 0,6, nós temos 0,2, né? Então, esse pedaço aqui, pessoal, isso que eu quero que vocês entendam. Esse pedaço aqui, ó, do retângulo, essa base, vale 0,2. Tá? Vezes quanto? A altura. Novamente, a altura sai daqui do zero, ó. E ela vai até 300. Então, a altura, 300. A gente já acabou de fazer ali, pessoal. 0,2 vezes 300 dá 60 joules. Beleza? Então, agora, pessoal, a gente calculou o trabalho da região AB, que é toda essa área aqui. Nós calculamos o trabalho da região BC, primeiro do triângulo, achamos 30, e depois para o retângulo, achamos 60, tá? Então agora a gente precisa somar tudo isso para encontrar o trabalho total, tá? Então o nosso trabalho total, já escrevi aqui para a gente agilizar. O trabalho total vai ser nada mais nada menos do que o trabalho de AB mais o trabalho BC do triangulinho, mais o trabalho BC do retângulozinho. O trabalho AB, quanto a gente achou? 120 joules. Mais o trabalho BC, que foi o do triângulo, né? 30 joules. Mais o trabalho BC do retângulo, que foi 60 joules. Se nós somarmos tudo isso, nosso trabalho total vai ficar igual a quanto? 120 mais 30, 150. 150 mais 60, nós temos 210 joules. Fechou? Essa é a resposta da letra A. Agora, pessoal, nós temos que responder a letra B, né? E a letra B está dizendo aqui, ó, a variação de energia interna do gás. Então, vou fazer aqui na outra folha. Então, veja só. Letra B. A letra B pede para nós a variação de energia interna. Nós sabemos como calcular a variação de energia interna. A variação de energia interna nada mais é do que o calor menos o trabalho, né, pessoal? E aqui no exercício, ele forneceu, ó, durante o processo o gás recebeu 500 joules, né? De calor. Então, no lugar de calor aqui, nós vamos colocar o quê? 500. Menos o trabalho, né? Aí o exercício falou, ó, que o gás ideal sofre a transformação BC indicada no gráfico, tá? Durante o processo, o gás recebe 500 joules de calor de uma fonte térmica. Se ele recebe o calor, pessoal, obviamente, ele aumentou o volume. Se o volume aumentou, houve uma expansão. Então, o gás realizou o trabalho. Se o gás realizou o trabalho é positivo. E quanto foi o trabalho que a gente calculou aqui? 210 joules. Então, basta colocar aqui, ó, 210 joules, tá certo? Então, a variação da energia interna nesse processo todo vai ser de 500 menos 210. A gente chega no resultado de 290 joules. Fechou, pessoal? Turma, então é isso, a nossa aula de hoje, tá? Eu espero que todos estejam conseguindo visualizar os vídeos. Façam todos os exercícios bonitinho no caderno, tá? Para que a gente possa, na próxima semana, dar continuidade aí na nossa sequência de aulas de termodinâmica. Fechou? Grande abraço. Bons estudos!